Ainda em Brasília, os senadores têm uma reunião, mais uma, na verdade, marcada agora de manhã, para tentar chegar a um acordo sobre a possibilidade de fatiar a PEC dos precatórios. Muita resistência. Fatiar, como a gente vem falando, é aquele mecanismo que Arthur Lira defende, que é pega o que há consenso entre Câmara e Senado, promulga e o resto volta para a Câmara. Mas o medo dos senadores nessa discussão toda é como é que vai ficar a parte que eles mexeram. Primeiro que eles dizem que está tudo amarrado, não dá para você tirar uma parte da outra. E depois a parte que eles mexeram, que vincularam, blindaram ali todo o espaço fiscal que a PEC prevê. Como é que ficaria isso na discussão na Câmara? Ficaria postergado e, de repente, nunca seria aprovado, né? Ia ficar ali no canto. Só seria aprovada a parte que interessa a Lira, a avaliação deles. Enfim, além dessa discussão, gente, tem também a decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber. O Congresso agora está liberado para retomar as emendas do relator do chamado orçamento secreto, né? Com a decisão que ela tomou ontem, tem que ir para plenário ainda, não tem data, a Fux ainda não marcou. Mas vamos voar lá para Brasília para falar com o Vinícius Leal, que tem todos os detalhes para a gente. Vinícius, bom dia de novo. Bom dia de novo, Júlia. Bom dia a todos. Com essa decisão da ministra Rosa Weber de acatar aí de volta a possibilidade de execução das emendas de relator, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele conseguiu, então, naquela articulação que ele já vinha fazendo semana passada, a tentativa de demonstrar ao Supremo que o Congresso estava incluindo aí, trabalhando para colocar dispositivos para conferir transparência à execução dessas emendas, como esse direcionamento do nome do parlamentar envolvido nas emendas, apesar disso não ser válido para, por exemplo, este ano, mas para a partir dos próximos orçamentos, das próximas execuções de emendas. E, diante disso, a ministra ela analisou esse projeto de resolução, aquilo que vinha sendo discutido aqui na Câmara, depois da proibição do Supremo de executar as emendas, que já foi ali uma tentativa de resposta do Congresso, no caso as emendas de relator, e ao analisar, ela entendeu aí que é possível manter essa execução, porque com essas novidades, com essas medidas de transparência anunciadas, ainda falta tempo para avaliar o uso delas, a eficácia delas. A gente vai colocar aí na tela um trecho dessa decisão para resumir aí em que base a ministra Rosa Weber decidiu aí liberar a execução das emendas de relator. Mostra-se prematuro aferir, neste momento, a idoneidade das medidas adotadas para satisfazerem os comandos emanados da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Entre essas mudanças estão ali a estipulação de um valor máximo para execução dessas emendas e também o que eu tinha acabado de dizer, que é de colocar nome ali para quem está envolvido. Qual parlamentar está pedindo essa indicação? Porque como essas emendas não tinham esses nomes, esses parlamentares muitas vezes por essa divisão com o valor dessas emendas de relator não ser igualitária, muitas vezes não era interessante para o parlamentar, porque geralmente isso envolve barganha política, né? Ele está sendo ali agraciado por essas emendas e provavelmente em outras votações aqui poderia ter que votar junto com o grupo que está ali agraciado. Essa é a principal crítica a respeito dessas emendas, de ser um formato obscuro na visão de muitos parlamentares mesmo, e a respeito disso. Quanto à PEC dos precatórios, tem reunião hoje virtual às 11 da manhã entre os líderes do Senado, porque ontem teve reunião do Pacheco com o Lira, os dois presidentes de Senado e Câmara, e depois Pacheco se reuniu com líderes. Ainda não chegaram nesse acordo a respeito de fatiar ou não a promulgação da PEC que foi aprovada na semana passada. Senadores que são contra esse fatiamento entendem que isso seria um descumprimento do acordo firmado nessa articulação justamente pela aprovação. É importante lembrar que essa PEC foi aprovada na Câmara e ela não tinha consenso no Senado, estava muito longe disso, a resistência foi muito grande. Então isso teve que ser costurado para aprovação. Partidos como o PT, o PSDB, o MDB, o Podemos, têm senadores que já se manifestaram aí contra essa ideia de fatiar a promulgação que é defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que seria, no caso, promulgar aquilo que é consenso, ou seja, aquilo que não mudou do que chegou da Câmara no Senado, e deixar para discutir o resto depois. Esse resto está todo num artigo só, mas são 15 mudanças. Mas ali, por exemplo, tem um dispositivo ali para justamente destinar esse valor que a PEC abre para o governo gastar mais, são 106 bilhões,
para questões sociais, como o Auxílio Brasil. Ele proíbe ali, por exemplo, com as mudanças dos senadores, que esse dinheiro seja destinado às próprias emendas de relator. Se for promulgada, fatiada e a mudança feita no Senado não estiver junto, essa proibição cai. É uma brecha que fica aí, mas também tem outras questões, como a senadora Simone Tebet falou a respeito da preocupação que deveria ser do governo, porque para amarrar esse acordo, falaram ali de subteto, de securitização, pautas interessantes ao governo que também teriam ali uma situação delicada para ser aprovada mais adiante, coisas que, segundo a Simone Tebet, senadora, não passariam sozinhas fora de um pacote mais adiante, mas que estariam ali, que atenderiam ao governo. A gente viu crítica do senador José Aníbal também e vamos assistir agora uma fala do senador Oriovisto Guimarães, que entende que seria um descumprimento e que não teria que discutir de novo aqui na Câmara essa PEC. Era apenas juntar o que já tinha sido aprovado e já ir direto para a promulgação completa. Vamos assistir. Não há nenhum motivo de ordem regimental para não se votar na Câmara em bloco tudo o que o Senado fez. Seria um enorme desprestígio para o Senado e, se fosse fatiado, todo o carimbo, todo o freio que o Senado colocou no uso dos recursos abertos com esse espaço fiscal ficaria livre e as RP9 poderiam comer solto aí até fevereiro, março, e aí então eles aprovariam os precatórios novamente, porque fatiar o governo fica sem condições de adiar o pagamento dos precatórios. Vamos conversar com o Valdo Cruz sobre esses assuntos que o Vinícius Leal nos trouxe de Brasília. Valdo, queria te ouvir, então, primeiro sobre a discussão da PEC dos precatórios, né? Esse tema do fatiamento. O senador Oriovisto falou algo que é o seguinte: se você fatiar todo aquele pacotão amarrado que eles fizeram, né, de pegar o espaço fiscal que a PEC prevê, os 106 milhões, e deixar um destino certo, né, que são os investimentos sociais, seja o pagamento das aposentadorias, que tem que ser feito, né, com reajuste do salário mínimo, seja o Auxílio Brasil, está tudo ali, não tem dinheiro para emenda, né? Só que se fatiar e só promulgar uma parte da PEC, que é ali o eixo central, né, Valdo, que é a discussão sobre como o teto será corrigido e tudo mais, o resto desamarra. E aí, quando desamarra, acontece algo que para a Câmara é interessante, né? Para a Turlira, pode ser que aconteça isso. Quer dizer, você tem a flexibilidade para colocar as RP9s aí nesse espaço fiscal, inclui nesse espaço fiscal. É o que o senador Oriovisto vê. Júlia, concordo com o senador, né? E outros senadores estão dizendo a mesma coisa. O que eu apurei ontem à noite, Júlia, é o seguinte: os senadores, de forma praticamente unânime, são contra a promulgação fatiada. Inclusive o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Eles não querem a promulgação fatiada. Segundo, como disse o senador Oriovisto, inclusive a promulgação fatiada não resolve o problema do governo. A senadora Simone Tebet me dizia que você pode até garantir o pagamento do Auxílio Brasil em dezembro, de R$400, em janeiro, mas depois você não tem condições, você não tem mais dinheiro. Por quê? Porque o governo teria que pagar toda a conta de precatórios no ano que vem, porque os senadores modificaram a sistemática do pagamento ali, daquela adiamento do pagamento dos precatórios, em vez de ser até 2036, seria até 2026, né? E aí tem que ser votado novamente pela Câmara. E o presidente da Casa, Arthur Lira, disse: olha, na Câmara, gente, o que foi modificado vai passar pela CCJ, depois vamos instalar uma comissão especial, vai analisar a comissão especial e depois vai para o plenário. Se você seguir todos os prazos, Júlia, nós temos aqui menos de 3 semanas para o final do ano. Você não aprova essa PEC dos precatórios, essa parte modificada no Senado, lá na Câmara. E aí o governo não resolve o seu problema. Fica ali, não tem ali o espaço fiscal que seria, se não me engano, da mudança do teto, do cálculo do teto, seriam 60 bilhões, um pouco menos. E no caso da mudança do precatório, você adiar o pagamento, seriam ali mais 40 bilhões, 50 bilhões, por aí. Acho que 50 bilhões. Aí você o governo não tem um espaço fiscal para gastar esses recursos dentro do teto dos gastos públicos. Aí, Júlia, eu fico pensando, será que tem gente apostando exatamente neste impasse? E aí,
a PEC dos precatórios não é votada. Não vai ter jeito, não tem jeito, não vai ser votada, fica ali nas gavetas, né? E o governo não consegue aprovar a PEC dos precatórios. Aí vem aquela ideia, a ideia da ala política. Então, já que não tem isso, vamos ter que recriar novamente o auxílio emergencial, pagando R$400 ali para, sei lá, 40 milhões de pessoas, né? Que é o desejo da ala política. E faria tudo isso com crédito extraordinário fora do teto dos gastos públicos. E deixaria o orçamento, Júlia, liberado para pagar os precatórios e também para pagar as emendas de relator, ali na faixa de 16 bilhões, e além disso, elevar o fundo eleitoral. Então, Júlia, vamos observar bem os próximos passos. Se continuarem apostando no impasse, é porque tem uma outra estratégia por trás, Júlia. Eu acho. Faz sentido, sim, Valdo, faz total sentido isso. O abacaxi ficou com o Rodrigo Pacheco porque ele tinha, né, feito o acordo. Ele chancelou, né, o acordo dos senadores, a condição, na verdade, que os senadores colocaram para aprovar a matéria no plenário do Senado. 64 votos, gente, de 81 senadores. A matéria foi aprovada com apoio, inclusive, da oposição do PT, porque você tinha um acordo feito que ia ser cumprido ali, o texto amarradinho saía do Senado e ia para a Câmara. Aí, de repente, o pessoal da Câmara está dizendo, não, melhor fatiar e promulgar já o que tem que ser promulgado para garantir o espaço fiscal para fazer o programa e tudo mais, e o resto a gente pensa depois. Só que o espaço fiscal sem o carimbo permite entrar tudo, que é o que o Senado não queria, era justamente, né, o que o Senado não queria. E o Rodrigo Pacheco é pré-candidato, então ele também pré-candidato à presidência, né, no ano que vem, pelo PSD, diz que não, mas aliás, agora também não sei se é mesmo, Valdo, com essas mudanças aí na terceira via,